Olá, começamos mais um programa de entrevistas denominado Marcos Inovação e hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Rosa Alegria. A Rosa Alegria é a futurista de maior reputação no Brasil. Rosa, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e rever você, Marcos. Eu sou graduada em Filosofia, Ciências e Letras pela Universidade de São Paulo e fiz um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, em Estudos do Futuro. Na época, há 20 anos atrás, no ano 2000, na virada do milênio, a Universidade de Houston era, e continua ainda sendo, o grande centro de formação de futuristas no mundo. Tá? E eu tenho também especialização em sustentabilidade pelo Schumacher College na Inglaterra, criatividade pelo Center for Creative Leadership na Califórnia e Global Management pela Morehouse College. Então, tem um pouquinho de tudo. Muito bem. Você pode nos explicar o que é a Foresight? Ok, Foresight na cultura anglo-saxônica, prospectiva na cultura latina, são mais ou menos sinônimos. Aqui no Brasil se adota o nome, a nomenclatura de futurismo, que é mais pop, mais popular. Tá? Então, Foresight, pelo próprio nome, já se entende que é sight, de olhar, for, adiante, olhar adiante. Tá? Prospectiva é de prospectar. Então, vamos aqui falar sobre futurismo, então, que é o termo usado no Brasil. É uma ciência, Marcos. É uma ciência, é uma disciplina, né? É uma disciplina de estudos que nasceu com base na ciência, principalmente nas ciências exatas, nos Estados Unidos, no pós-guerra, e um pouquinho depois na Europa, por conta do grande momento de transformação que o mundo vivia depois da guerra. A pergunta que se fazia, em geral, era: o que vai ser do mundo? Qual vai ser o futuro do mundo? Vai haver a Terceira Guerra Mundial? Quais são as probabilidades ou não de haver a Terceira Guerra Mundial? Em cima dessa pergunta histórica, se reuniram estudiosos para mapear futuros. Aí, a partir disso, buscar o futuro, estudar o futuro, passou na ciência. Antes disso, era delegar, a gente delegava para quem sabia, tentava projetar, prever futuros. Não tinha nada de ciência, tá? É isso. E como é que você faz isso? É através da construção de cenários? Os futuristas, na verdade, acima de qualquer coisa, Marcos, eles são grandes provocadores. Eles provocam as pessoas, as organizações, a buscarem o que é novo, a buscarem o que é diferente, porque é muito comum o ser humano ficar acomodado no presente. Então, nós somos prefeitos provocadores. E como nós provocamos? Com base em informação estruturada, analisada, aprofundada e projetada. A gente projeta as informações em 3 vetores de cenários. Né? E que são cenários? São as pluralidades, são os futuros alternativos. Nós não acreditamos no destino, a gente acredita na pluralidade, para que a gente escolha e se prepare. Então, existem os cenários prováveis, que são aqueles que já estão praticamente certos de acontecer, né? A continuidade do que já está acontecendo. Temos os cenários possíveis, que é aí onde mora a inovação. Estou falando aqui com um ecossistema de inovação nesse programa, né? Os cenários possíveis são o território do novo, o território do disruptivo, né? Que são muito mais longe do que os prováveis. E também, e esses eu considero muito importantes, talvez os mais importantes, são os futuros preferíveis, que são os futuros que a gente faz acontecer, através de planos e metas, objetivos e visão de futuro. Tá? Então, são os prováveis, os possíveis e os preferíveis. São esses 3 vetores de mudanças que a gente estuda. E como é que a inovação é concebida
sob o ponto de vista do foresight? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu acho que não tem mais inovação sem o foresight. A gente não consegue mais inovar sem olhar para adiante, né? Antigamente, a inovação era concebida a partir, em grande parte, daquilo que já se conhecia, a partir de experiências já vividas e a partir de projeções do passado. Com as mudanças tão aceleradas e com a convergência tecnológica, a gente já não está mais conseguindo acompanhar e nem fazer nenhum tipo de previsão. Se a gente não tem a habilidade de alcançar o olhar adiante, pensar mais a longo prazo, a gente não vai encontrar respostas, a gente não vai identificar insights. Então, eu diria que hoje, para você conseguir inovar de forma disruptiva, você tem que ter a capacidade, tem que ter um mindset voltado para o futuro. E isso é treinamento, você pode desenvolver essas habilidades. E como é que alguém que queira inovar pode adotar um mindset de futuro? Tem algumas coisas que são essenciais, tá? E aqui, vamos lá. Eu vou provocar um pouquinho quem está nos vendo. Primeira coisa, como toda criança, a gente tem que ser curioso, como todas as crianças são. A curiosidade é o ponto de partida do futurismo. Você não consegue buscar o novo se você não tem algo em você que te mobiliza a buscar. Então, ele tem que ser um curioso, as pessoas têm que aprender a observar, né? As ideias não nascem prontas. Então, nós temos que ter essa natural curiosidade, ler muito, devorar livros, filmes, séries, né? Enfim, essa curiosidade. Uma outra coisa que é preciso no mar de informação que a gente vive, né? E mais atualmente nas fake news, no mar de fake news, os futuristas, eles precisam filtrar informações, eles têm que ter muita seriedade nisso. Então, informações filtradas, categorizadas de ponta, informações de grande valor, tá? E analisadas. O que mais que eu posso dizer? É importante também encarar a incerteza de forma natural, Marcos. A incerteza, ela dá frio na barriga, sempre vai dar. Mas se a gente não se adapta a essa incerteza cada vez mais radical que a gente está vivendo agora com a pandemia, o futurista ele tem que trazer isso com muita naturalidade. Porque na incerteza a gente encontra a inovação, né? Então, a incerteza ela tem que ser um pouco mais naturalizada. E o futurista ele tenta acalmar um pouco os ânimos de quem está com medo da incerteza. E é claro que não é fácil, né? As organizações em geral, as empresas, nesse momento atual principalmente, estão realmente fragilizadas diante dessa incerteza, né? Então, e é importante também que quem está querendo captar o futuro tenha, eu costumo chamar de perceptômetro, né? Conseguir captar, perceber mudanças, não só naquilo que você pesquisa, mas nos sinais, no comportamento das pessoas, estar vigilante com relação a tudo que está acontecendo de novo, né? E também ter uma ideia dos impactos disso. O futurista ele tem a obrigação de estudar os impactos. Toda mudança tem um impacto, positivo ou negativo, tá? Então é isso em geral, né? Uma coisa que eu queria dizer também, que é o que se chama, eu não me lembro quem disse isso uma vez, é uma frase muito interessante, que é a ignorância sofisticada. É o professor da Colômbia. Ele trouxe um pouquinho esse conceito da ignorância sofisticada. O que é ignorância sofisticada? No futurismo, a gente não tem certeza de nada, né? O futuro é incerto, é inexistente, então a gente não pode apostar em nada. A gente tem que aprender a trafegar nele e encontrar inovação. Então, o que é mais importante nessa história? Não é ter respostas corretas, né? Não é ficar buscando ter razão. A gente não tem, o futurista ele não tem que provar que tem razão. Então, o que é importante na busca do futuro é fazer perguntas muito bem feitas. É isso que se chama de
de ignorância sofisticada. Fazer perguntas, às vezes, traz mais inovação do que encontrar respostas corretas, porque a gente está lidando com o desconhecido. Então, o futurismo, ele muda totalmente essa dinâmica do pensamento. E não é fácil, a gente tem que mudar esse mindset, porque normalmente estamos acostumados a ter certezas, a ficar calcado naquilo que a gente consegue prever, buscar respostas a todo custo, né? Viver no conforto daquilo que você conhece. Então, eu coloco uma metáfora assim, é como se a gente normalmente, tradicionalmente, quando se planeja, é como se está num carro, indo por uma estrada numa certa direção, olhando para o retrovisor. Então, você olha para o retrovisor vendo aquilo que passou. E isso é perigoso. É muito perigoso, né? Você dirigir olhando para o retrovisor apenas. Na perspectiva de buscar o futuro, de prospectar e não projetar, você tem que acender o farol desse carro. Porque acendendo o farol desse carro, você pode alongar o alcance da visão, né? Você pode ver o que tem de perigo, o que não tem, para onde você pode chegar. Então, e aí, olha, com esse farol acertado, e olhando com um pouco mais de equilíbrio para trás, você pode desembaçar o para-brisa. Hoje está todo mundo dirigindo um carro, né, metaforicamente falando, com o para-brisa embaçado. Nós estamos vivendo uma crise, né, sem precedentes e a transição de uma era para outra. Então, quanto mais você olha para frente, quanto mais você alonga o seu olhar, mais você tem a capacidade de prospectar esses futuros que estão lá na frente. Rosa, você falou das organizações e das empresas. Como é que tem sido o Foresight, a adoção do Foresight nessas organizações? Quem faz isso nas empresas? Tá, olha, eu vou falar uma coisa. Isso é muito bom, porque nos últimos 2 anos, o Foresight ele tem se desenvolvido nas empresas, né? Está crescendo a atenção, o foco de atenção no Foresight. Também muito por causa de muita gente estudando isso, vários cursos, né, acontecendo. Então, existe hoje, agora, principalmente com o Covid-19, eu costumo dizer que lembraram que existe futuro, né? E essa relação com o futuro está um pouco ainda traumática, as pessoas estão com medo. Então, as organizações começaram a se preocupar de forma mais acentuada com o futuro. Mas antes, Marcos, era muito, muito incipiente. Eu posso dizer também que ainda é incipiente. Acho que as empresas ainda não acordaram para a possibilidade de elas darem um salto, né, de elas inovarem de uma forma bastante robusta e garantirem mais sustentabilidade lá na frente, olhando para o futuro. Então, o tipo de planejamento que se faz ainda ele é muito tradicional. Ele é muito baseado na certeza, em poucas variáveis, na linearidade, né? É muito focado no passado, no mapa histórico do passado. Não. Uma empresa que quer adotar o Foresight, ela tem que mudar esse foco. Então, assim, são ainda poucas, Marcos, mas está aumentando. No mundo, a Europa, claro, se destaca pelo Foresight, as empresas que mais usam estão na Europa, né? Mas, infelizmente, vou te dizer uma coisa, depois da crise, lá aquela outra crise financeira que a gente teve em 2008, foi feito um estudo pela McKinsey com os CEOs de 200 e tantas empresas do mundo todo, entre elas o Brasil. E diante da pergunta para o CEO, que é a seguinte, você pensa no futuro na sua gestão? A grande parte, 80 e poucos % desses CEOs disseram não. Não. Porque eles ainda estavam acometidos pelo impacto bastante forte da crise financeira de 2008. Né? Eles querem continuar fazendo o que já estão fazendo. Eles querem dar continuidade àquilo que são mudanças que vocês conhecem, mudanças incrementais, melhorar um pouco aquilo, melhorar um pouco isso. Processos, tirar produto, mudar o produto, melhorar, enfim. Né? Isso não vai garantir a vida de uma empresa nesse momento atual, em que uma
grande inovação, em poucos meses, ela pode acabar com uma empresa de décadas, né? Então, é importante ter essa coragem. As empresas precisam se desapegar desse passado que, tudo bem, ele é uma referência, mas ele não pode ficar sendo uma residência. As empresas residem muitas no passado, entende? Então, essa provocação que eu faço, é importante olhar para frente, lidar com a incerteza, porque a incerteza não é negativa. Se você lida com ela e sabe projetar futuros, você vai ter muito mais chance de inovar do que as outras que não fazem isso. E esse mesmo estudo, Marcos, que eu acabei de mencionar, que mostram que os CEOs não pensavam no futuro, né, isso foi feito há 3 anos, em 2016, esse estudo. Esse mesmo estudo mostra que as empresas que mais lucraram e que mais empregaram pessoas são as empresas que adotam o Foresight. Então, está mais do que provado que não tem outro caminho a buscar, senão o caminho do novo, né? Aquilo que está por chegar. Porque o futuro, a gente tem que desmistificar. Mas por que eu vou pensar no futuro se eu não tenho nem tempo para isso? Eu quero me preocupar com o presente. Mas para você se preocupar com o presente e inovar nele, você tem que ir lá na frente, lá no futuro, buscar o novo e trazer para o presente. O futurismo, ele é um princípio de mudança no presente. Não é para você ficar no futuro, mas é para você se antecipar a ele e mudar o presente agora. Mudar o presente agora e se apropriar dele e sair na frente. É ser um trendsetter, não um trend follower. Quem que você acha que deveria estar fazendo isso nas empresas? A alta gestão ou o pessoal de planejamento? Bom, eu vejo assim, uma coisa é você estudar isso como técnica e disciplina, outra coisa é você adotar um pensamento futurista. Um líder que leva o barco para frente, ele tem que ter a abertura mental para adotar essa possibilidade na sua empresa. Então, ele tem que contratar pessoas que trabalham com isso, ou formar pessoas lá dentro, que são essas pessoas perturbadoras, aquelas perturbadoras no bom sentido, né, que provoquem, que tirem do status quo as lideranças dentro da empresa, pessoas que são futuristas lá dentro. Né? São poucas as empresas que hoje contratam futuristas. São só essas grandes, Google, Facebook, as grandes empresas de energia, mas de tecnologia também, mas assim, as empresas menores, elas não adotam essa profissão. Não precisa trazer de fora, pode pegar alguém de dentro que tenha uma natural habilidade, um natural talento, né? Como eu sempre fui, por exemplo, quando eu era executiva, antes de estudar isso, eu era sempre aquela que ficava provocando, buscando novidades. Pega essa pessoa, né? Ou se muito, pega um grupo de pessoas e forma essas pessoas nisso, faz curso de Foresight, né, para essas pessoas abrirem o horizonte. Mas não adianta, Marcos, formar pessoas dentro da empresa se a liderança ela não está aberta para isso. Claro. Então é importante ter uma conciliação aí entre as lideranças, os CEOs e os pesquisadores, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma dica aqui, que eu sei que tem empresas ouvindo a gente. Uma coisa simples, que é, por exemplo, você instigar na sua equipe, pode ser de planejamento estratégico, pode ser de inovação, de produto, etc. Instigue nessa equipe a curiosidade de buscar inovação lá fora, através de informações, análises. Tem técnicas para isso. Né? Eu mesma dou um curso só sobre técnicas de análise de informação. Põe lá dentro um grupo que se reúne periodicamente para pegar informação, cruzar essas informações, discutir sobre elas, né, o impacto no negócio. Isso vira o futuro lá dentro. Você já cria um futuro lá dentro. Tá? Vai criando esse hábito de gerar informação, analisar impactos. Não custa muito isso, não. Isso é muito simples. Pega alguém lá de dentro, né? Dá esse espaço. Não é tão complicado.
Eu agradeço ao Ninter pela oportunidade desse programa, agradeço imensamente a Rosa Alegria, e eu deixo agora a palavra para você, principalmente para explicar o curso de futurismo pessoal que você está desenvolvendo. Ah, ok, muito obrigada. Eu tenho há 20 anos atuado como futurista profissional aqui no Brasil, em outros países, mas nesses 20 anos eu aprendi algumas coisas, nos últimos 20 anos principalmente, que não adianta você só olhar para o futuro, né, estudar o futuro que está lá fora, né, as mudanças tecnológicas, as mudanças econômicas, sociais, se você, dentro de você, não está lidando bem com as mudanças. Então, o que é o futurismo pessoal? É um novo conceito de futurismo que eu estou trazendo para o Brasil, né, que foi criado nos Estados Unidos, que é fortalecer pessoas, lideranças, né, a identificar dentro de si quais são os futuros que estão emergindo e preparar essas pessoas para as mudanças. Não adianta você só estudar as mudanças se você não está pronto para elas, se você não está recebendo elas. Então, o futurismo pessoal é um curso que identifica nas pessoas, né, as resistências, as capacidades internas para lidar com esse mundo. Não tem nada a ver com coach. O coach é, na verdade, um estudo, um preparo do mundo interior da pessoa. O futurismo pessoal ele estuda você no mundo. Como é que você está se apropriando do futuro para criar o seu futuro desejado? Porque tem dois tipos de mudança de forma macro, né? Dois tipos. Primeiro, a mudança que acontece lá fora, em vários níveis, e que te impacta. Mas existe uma outra mudança que é mais importante ainda, que é a mudança que acontece dentro de você, que é a mudança que você faz acontecer e que pode impactar lá fora. Então, é sobre essa mudança que a gente faz acontecer que trata desse futurismo pessoal. Vai começar no dia 10 de novembro, está aí sendo divulgado nas minhas redes, Rosa Alegria Futurista, no Instagram, no Facebook, e espero que vocês se interessem por essa experiência de 6 módulos. Vai ser totalmente online. Eu quero dar aqui um depoimento, que eu fiz um curso da Rosa Alegria, lá em São Paulo, que foi excelente, eu gostei muito do curso, e vale a pena fazer os cursos que ela promove. Muito obrigado, Rosa, pela excelente entrevista. Muito obrigada. Agradeço. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.